Esse texto que eu vou ler faz parte de um conjunto chamado 13 Poemas Políticos. O seu título é 8 de janeiro. Há presos que, além das barras de ferro, têm por grades o silêncio de quem poderia falar. Há presos políticos calados entre berros não ouvidos, rezas surdas, defesas mudas, rostos desaparecidos. Hoje, no Brasil, no ano de 2023, e a contar, presos políticos, presos da política, presos na teia de veneno e sujeira da política, presos que não se pode chorar, nem se pode entender. Presos sem grife, sem charme, sem bossa, sem samba, sem pedigree, sem intelectuais, sem atores famosos, sem camisetas com gritos de guerra, sem Estado democrático de direito, sem bolcheviques, sem buarques. São presos políticos, mas presos sem política. São presos da lei, mas presos sem lei. Não são os exilados chiques da MPB, não são os censurados da Roda Viva, são gente comum, são donas de casa, aposentados, a classe média odiada por Marilene. São crentes, devotos de conselheiros nenhuns, acampados no seu belo monte improvisado, pensando fazer resistência, pensando comover o exército enquanto os generais, em orgias conspiratórias, armavam a arapuca dos seus suplicantes. Estavam ali ofertados por dias, sob a chuva penosa, ali ludibriados, vistos pelos seus heróis como vacas de abate, como aqueles frangos de padaria girando no espeto sujo, prontos para consumo, como bodes expiatórios, como carneiros de um sacrifício imolados no esquadro e compasso da traição. Uma hecatombe orgástica sem Olimpo. Mas nem mesmo essa fumaça épica lhes sobra. Nem a épica, nem a tragédia, nem a lírica, nenhum argumento. Sobre eles a cal do silêncio indiferente. Estavam ali acampados, vítimas perfeitas dos seus messias, das suas imagens, da sua ilusão, da sua simplicidade, do sadismo dos aquartelados. Vítimas da sua verdade desinteressante, enredados como bobos de uma farsa de palácio, prontos como a lenha da fogueira de um bacanal. Presos de tantos males, cativos da ilusão política, que é o perfume entorpecente da esperança. Presos políticos, presos na política, na ideia da política, no narcótico da política. Pessoas comuns, donas de casa, aposentados, sem centros acadêmicos, sem reitoria, sem abaixo-assinado, sem sociologia, sem teses nem doutorados. Presos políticos, sem partidos políticos, sem redações de jornal, sem discurso, sem cartaz, sem indignação da sociedade civil organizada, sem o interesse da esquerda, sem coragem da direita, sem a força da esquerda, sem solidariedade da direita, sem esquerda, sem direita. O Messias não sabe o nome de nenhum deles, não foi visitá-los, não mandou ninguém, não quis saber, não existem. O Inácio os odeia, usa e mija em cima. Nenhum jornalista se perguntou sobre as possíveis boas e comoventes histórias enjauladas ali entre monstros. Jornalistas de hoje ainda se comovem mais com o exílio de Chico em Paris. Os juízes supremos esfregam os nomes dessas donas de casa, desses aposentados, na boca de sapos, no festim da sua fúria, e dão as páginas de seus processos para cachorros comerem, e dão risadas, palitando os dentes. Mas os presos são pessoas comuns, donas de casa, aposentados, que por algum momento acharam que poderiam discordar de alguma coisa
e dizer alguma coisa na praça pública sem patrocinadores bonitos. São presos comuns, donas de casa, aposentados, dividindo com ladrões e assassinos a marmita, o banheiro sujo, as infecções, o cheiro nojoso, a umidade, a falta de sol, a saudade de casa, ali, largados, mas sem o devido processo, sem advogado capaz de advogar, sem ministério público, sem público. São pessoas comuns, donas de casa, aposentados, que por algum momento acharam que poderiam discordar de alguma coisa e dizer alguma coisa na praça pública e ter uma esperança, uma ideia, uma ilusão, tola que fosse, sem patrocinadores bonitos. Faz um ano, presos, troçados, esquecidos, como raspas, restos de um conceito chamado processo histórico, bagaços da democracia, diversão de psicopatas, entulhos de uma coisa chamada política.